Bom, gente, boa tarde a todos. Antes da gente começar esse encontro, quem tem acesso ao grupo, avisa lá que eu nem sei, nem vi quem foi que eu neguei. Mas aí, né, apareceu várias pessoas. Quando eu fui confirmar lá, acabei negando alguém, não sei quem foi. Tá? E, sei lá, quem puder, avisa lá e pede, assim, pede por mim, né, as desculpas. Tá, então, só me recorda onde foi que a gente parou. Eu acho que a gente parou nessa ideia aqui de senos e cossenos, né, que são as razões trigonométricas. Acho que a gente comentou um pouco disso, comentou também um pouco da ideia dessa tabela no ciclo. E, se eu não me engano, eu ia trabalhar mais alguns ângulos e depois a gente ia discutir o teorema fundamental. Muito bem. Isso. Aí eu vou fazer o seguinte. No presencial, aqui encerraria aqui o assunto do teste, tá? Teorema fundamental da trigonometria. Então, eu vou hoje dar aula até esse ponto e passo uma atividade para vocês. Né? Como a gente vai trabalhar com atividades, né? Não é bem teste nem prova, então eu vou passar uma atividade para vocês, né? Logo após, não necessariamente hoje, mas depois desse último tópico aqui. Aí vai finalizar o assunto de trigonometria e vamos para outro, ou ainda vai continuar com trigonometria? Então, aí, na próxima aula, né, na aula subsequente, depois dessa, que é na segunda, a gente faz a correção dessas atividades, né? E eu vou colocar lá a atividade para vocês entregarem antes, lógico, né, para eu poder discutir as suas resoluções. Né? E agora só tem um detalhe, né? A partir do momento que eu dou a aula de resolução, quem não entregou não faz mais sentido entregar, porque, né, já foi. Primeiro que lá vai estar delimitado a data, e segundo que não vale, né? Assim, eu explico como faz o exercício, né? Discuto a tarefa e o cara chega com a resolução depois, não faz sentido isso. Aí, no caso, para quem faltou, né? Se alguém não fizer, aí eu coloco algumas questões quando eu for passar a atividade dessa segunda parte. Tá? Quando eu começar, a partir desse tópico 3 aqui, na sequência, quando a gente terminar de discutir isso, aí eu passo uns exercícios também referente a essa primeira parte, para quem faltou, né? Inclusive eu coloco lá no documento, é isso que eu estou falando. Muito bem, então vamos aqui a um pouco mais dessas ideias aqui dos senos e cossenos, tá? Utilizando essa tabela famosa, né, inclusive. Então aqui vamos pegar, eu não lembro exatamente qual foi os ângulos, o último ângulo que eu falei. A mão na tela é para eu mexer o quadro, por exemplo. Essa aqui é uma informação que foi da aula do terceiro. Aí, aqui porque o quadro ele é gigante, ó.
Vocês vão ver o tamanho dele agora que eu vou botar ele menor. Ó, o tanto de informação que eu já escrevi. Cada parte dessa, sei lá, tem um trecho aqui que são de aulas, né? São várias aulas aqui. Então, a mãozinha é para eu colocar numa posição, né, onde eu posso escrever. Muito bem. Então, você expulsou alguém da sala? Foi sem querer também? Bom, sim. Muito bem, então vamos pegar aqui alguns ângulos aqui e fazer o que a gente estava discutindo, né, na última aula. Então, vamos pegar aqui o ciclo e, por exemplo, deixa eu pegar um ângulo aqui. Suponha de 210 graus. Tá, eu pergunto a vocês, quanto vale o seno de 210 e quanto vale o cosseno de 210? Tá, o que vocês fariam se eu colocasse uma questão dessa? Ninguém tem noção nenhuma como faz? Muito bem. Então, vou supor que sim, tá? A ideia aqui é o seguinte. Ok, tranquilo. É, bom, esse pedaço aqui é o seno ou cosseno de 210? Esse aqui, ó. Ninguém lembra? Seno, muito bem. Esse aqui é o seno de 210. E esse pedaço, esse aqui que eu estou pintando, ele é o cosseno de 210. Muito bem. Aí o que, que a gente sabe? Nós sabemos que tem alguém aqui no primeiro quadrante, tem alguém aqui no primeiro quadrante que ele vai gerar essas mesmas medidas aqui. Aí a pergunta é, quem é esse cara? Só tem uma coisa, né? Tanto o seno como o cosseno de 210 são negativos. Não sei se vocês conseguem enxergar isso, né? Aqui estamos
tem uma circunferência no plano cartesiano, e no plano cartesiano os números que estão à direita desse ponto aqui são positivos, e à esquerda são negativos, né? Na verdade, você acertou, só não botou o sinal correto, tá? Eu vou dizer por quê. E a mesma É coisa porque aqui eu no disse que era Y. negativo, aí eu pensei que era para não dar negativo. Não, mas aí, ainda bem que você colocou isso. Uma coisa é o seno da negativa, outra coisa é o ângulo da ser negativo. Ah, sim, entendi. Porque assim, o ângulo está correto. Esse ângulo aqui é de 30. Aí a pergunta é, como é que o Wagner deduziu que esse ângulo é de 30 graus? Ele deduziu da seguinte maneira, pelo menos eu acredito, né? Se não foi chute, o caminho é o seguinte, aqui é zero, né? Nós sabemos que o, o marco zero angular é esse, consequentemente daqui para cá é 180, de 180 para 220 são 30 graus. E esse outro ângulo aqui que eu acabei de desenhar é oposto pelo vértice em relação a esse, então aqui é 30 também. É a dedução que você fez, não diria que foi um chute, mas não foi, né, bem da maneira que eu coloquei aqui. O ideal é fazer isso, tá? Às vezes o desenho ele engana. Às vezes o desenho é só para simbolizar, né? Que, sei lá, é um ângulo aqui nesse primeiro quadrante, ele bota 30 em qualquer lugar, inclusive até aqui por cima. Não, ótimo. Não, mas assim, deu certo, né? A maneira que você pensou. Tá, então, como o seno de 210, que é esse pedacinho aqui, ele está para baixo, né, em relação ao y, então o valor dele é negativo. E essa alturazinha aqui é o seno de 30. É a mesma altura que o seno de 210. Como aqui eu já coloquei o sinal, então isso aqui é só dizer que é exatamente igual ao seno de 30. Da mesma forma, o cosseno de 210 ele é negativo, ele está para o lado negativo aqui do eixo das abscissas. E a gente já tem o nosso ângulo de referência, né? O deslocamento aqui na horizontal, na verdade, esse pedaço, né, que vem daqui até aqui tem o mesmo tamanho que o que vem daqui para cá, né? Então, isso aqui é igual ao cosseno de 30 graus. Aí é só olhar na tabela, né? Quem é quem. Então, seno de 30 é 1/2, né? Ou seja, essa alturazinha aqui é a metade, né? Porém, como está para baixo, é menos. E o cosseno de 30, no caso, é raiz 3 sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser menos raiz 3 sobre 2. E tá aí, calculado o seno e cosseno do 210. Todo mundo entendeu a ideia da maneira como eu calculei? Isso aí é raiz, é só que colocou no É, cosseno. porque o cosseno de 30 aqui, ó, Ah, né, raiz 3 sobre 2. Aí aqui eu só fiz copiar, ó, raiz 3 sobre 2. Era isso que você estava perguntando? Ok. Pediram para explicar novamente.
Eu vou explicar rapidamente. Aqui, na proposta do exemplo, é calcular o seno e o cosseno de 210. Aí, o que nós sabemos? Né? Que o 210 está entre 180 e 270, ou seja, ele está aqui no terceiro quadrante. Porém, eu preciso de um ângulo de referência do primeiro quadrante, que no caso é um desses três aqui, que seja capaz de gerar as alturas respectivas que a gente está procurando. Né? Lembrando que o seno é a altura e o cosseno é o deslocamento aqui na horizontal. Então, o que a gente sabe? Né? Que de 180 para 210 são 30 graus. Ou seja, aqui no primeiro quadrante, né, eu tracei aqui uma reta só, e esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, eles têm a mesma medida, né? Isso aqui, isso que eu estou falando agora é essa propriedade. Eu tenho duas retas, e eu tenho aqui dois ângulos que são opostos por um vértice. Quando isso aqui acontece, né, então esses ângulos são idênticos. Então, o que acontece aqui, ó, esse eixo das abscissas aqui é como se fosse uma reta, e esse segmento aqui que eu tracei é como se fosse outra reta. Então, se a gente observar bem, esse ângulo aqui, né, que é mais ou menos na posição desse, na verdade esse ângulo vale 30 graus, e o que está oposto pelo vértice, né, também mede 30 graus, né, que é esse aqui, ó. Tá, então isso aqui é a minha referência no primeiro quadrante, né, os valores dele que eu vou olhar na tabela. Aqui que a gente sabe que o seno de 210 está aqui para baixo, né, aqui o eixo do y, ele cresce para cima, né, e a minha altura aqui está no lado negativo. Então, o seno de 210 vai ser negativo. E ele vai ter o mesmo valor do seno de 30. O seno de 30 tem a mesma medida que o seno de 210, visto que a referência é a mesma. Né? De 180 para 210 é 30, de 0 para 30 é 30 também. Então, essas duas alturas são idênticas. As duas alturas são idênticas. A diferença é que uma é negativa em relação à outra, né? Por isso que tem esse sinal de menos. Aí, na tabela, o seno de 30 menos 1 meio. Logo, o seno de 210, que é essa alturazinha aqui, é menos 1 meio. E funciona da mesma forma para o cosseno. O cosseno é o deslocamento aqui na horizontal. Então, do zero até esse ponto é a mesma medida do que do zero para esse ponto. Ou seja, os dois cossenos são idênticos. Porém, o cosseno de 210 está aqui para o lado negativo. Por isso que aqui eu botei menos. E o cosseno de 30 raiz 3 sobre 2. Tá? Então, essa medida aqui. Deixa eu só... Vou riscar umas coisas aqui. Só para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá? Então, assim, o seno de 30 é 1 meio, mas o de 210, como o ângulo aqui é o mesmo, também vai ser 1 meio, sendo que ele está para baixo, né? Então é menos 1 meio aqui. E o cosseno de 30, que é essa medida aqui, aqui vai ser raiz de 3 sobre 2, e o de 210, que é o que a gente está procurando, né? Que é esse pedaço aqui, de menos raiz de 3 sobre 2. Ajudou essa explicação ou eu só fiz piorar as coisas? Ajudou. Muito bem. Grato pelo feedback. Mas a chamada eu faço por aqui, né? Aí ele não vai estar. Muito bem. Agora a gente vai falar do teorema fundamental da trigonometria, tá? E esse teorema fundamental nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras.
Então, deixa eu explicar melhor o que eu estou falando. Então, a ideia aqui é a seguinte. Deixa eu pegar aqui um ângulo no primeiro quadrante para ficar mais fácil. Pode ser em qualquer quadrante, o que eu vou falar. Mas vou pegar aqui no primeiro, que aí fica mais simples. Então, sei lá, imagine aqui o primeiro quadrante. Imagine aqui que eu abro um ângulo X. E nós sabemos que essa medida aqui se chama cosseno de X. E essa medida aqui, que é essa alturazinha aqui, é o seno de X. Mas aí eu posso colocar onde eu quiser. Tá? Vou colocar aqui mesmo. Tá, no ciclo trigonométrico, vocês lembram qual é o tamanho do raio? O Wagner falou 45. Não entendi. Wagner falou 45. Você está falando do ângulo, né? Aqui, mais ou menos. É. Na verdade, o que eu estou pedindo é o raio, ou seja, a distância da origem até a borda. 90? Ele comentou 45. 45 graus. É pi sobre 90? Não sei se ele falou do raio ou do ângulo. Bom, todas as respostas que me foram dadas foram de ângulos. Ninguém me disse quanto vale a distância daqui para cá. Mas vamos aqui, né? Deixa eu mostrar aqui onde está essa informação. Tá, o que é uma circunferência trigonométrica? É uma circunferência centrada na origem. Não, mas tem problema não. E de raio, então, ou seja, a distância aqui do zero, zero, até esse ponto aqui é uma unidade só. Aí eu não sei se vocês percebem, mas eu vou desenhar aqui um triângulo. Esse triângulo aqui que eu estou enfatizando, ele é um triângulo retângulo. E aqui é o seu ângulo reto. E eu tenho a medida dos três lados. Esse aqui mede 1, porque por definição aqui do ciclo. Esse pedaço aqui vale seno de x e esse pedaço aqui vale cosseno de x. Como esse triângulo aqui ele é retângulo, qual é o teorema que eu posso aplicar aqui? Em triângulos retângulos. Quem lembra? Teorema de... Ai, esqueci. Pitágoras, você tem? Pitágoras, muito bem. É, isso aí mesmo. Aí o Querendo que falar diz? o nome aqui, querendo saber o nome dele. Como é, Wagner? Tentando falar o nome aqui, tava gaguejando, não. Do pico, picai, mas deu certo. Pois é bem famoso, né, esse teorema. E, por sinal, não é deles, tá? O teorema não foi Pitágoras que criou, mas tudo bem, isso aí daqui a pouco eu conto essa história. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu vou exibir aqui um triângulo à parte para dizer como é que funciona o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho aqui um triângulo. Aqui eu tenho o que nós chamamos de hipotenusa, que é o maior lado. E aqui eu tenho dois catetos que eu vou chamar A e B, né? Cateto é o que não é hipotenusa. E com isso eu tenho aqui o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras ele é
é o seguinte, né? É h ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, se eu elevar a hipotenusa ao quadrado, vai ser exatamente a soma dos quadrados dos catetos. E eu já desenhei mais ou menos semelhante, né? Esse triângulo aqui dentro do ciclo para um triângulo qualquer. Então, aplicando essa fórmula aqui, eu respondo já, né? Coloco, falar aí sobre a questão da atividade, eu falo já sobre ela. Sim, aplicando aqui, a gente vai ficar com o seguinte, a minha hipotenusa é 1, então eu vou levar ela ao quadrado, vai ficar 1 ao quadrado, igual o a ao quadrado, que no caso, no lugar do a, é aqui o seno de x, né? Então, o seno de x ao quadrado, mais cosseno de x ao quadrado. Só organizando essas informações, seno de x, isso aqui é o quadrado, a gente escreve assim, seno ao quadrado de x, tá? Mais, aqui é cosseno ao quadrado de x, igual a 1 ao quadrado é 1. Aqui, né? Obrigado. Bom, então aí o nosso teorema, tá? O teorema fundamental da trigonometria, indiretamente, é o teorema de Pitágoras. Tá, mas aí vamos ver como ele funciona. Antes de ver isso, deixa eu só entrar aqui na discussão do bate-papo. Então, Jéssica botou que pelo fato dela não ter nem notebook nem computador, ela não tem como fazer as tarefas do Sigedu. Na verdade, a maneira como eu vou colocar lá, você pode fotografar do seu celular e enviar. Eu não sei se vai precisar baixar aplicativo do Sigeduc para poder enviar. Não sei se você entra em algum navegador, se você consegue Você acessar. usando o Gloom, licença, professor. Você usando o Gloom, sabe, Jéssica? Você só faz entrar, colocar seu login lá e enviar. Não precisa baixar nada não, entendeu? Eu nem sabia que tem aplicativo do Seguidor. Tem, mas ele é um pouco... Pelo menos Mas quando não eu... presta pra. Não é como o site que dá pra ver as atividades, o aplicativo. Tem um calendário lá, tipo, de presença, mas eu não entendi nada. Sim, É Isso é muito melhor bom. no site. eu ainda vou pular, provavelmente antes do nosso próximo encontro. Sei lá, vou elaborar hoje, vou ver se eu coloco hoje já. Aí eu coloco até, sei lá, domingo, alguma coisa assim. Tá. Sim, então vamos criar aqui um exemplo. Deixa eu ver se aqui no nosso documento tem algum exemplo sobre o teorema fundamental. Não, não tem. Então vamos criar aqui. Então, suponha que uma das utilidades desse teorema é o fato de, dado um valor do seno, você consegue o do cosseno. Né? Você não fica... Por exemplo, se eu sei que o seno de 30 é 1/2 e eu não sei quanto vale o cosseno, eu sei que a gente sabe pela tabela. Mas, sei lá, vamos supor que você não está sem tabela, está sem internet, sei lá, e você não lembra. Mas mas você lembra do teorema fundamental. Aí o que você faz? É só aplicar. Então, seno de 30 é 1/2, né?
Então, o que a gente sabe, né? Por essa informação aqui, que o seno ao quadrado de 30 mais o cosseno ao quadrado de 30, pelo teorema isso tem que dar 1. Esse aqui a gente sabe, é 1 meio. Né? Supostamente a gente sabe que é 1 meio, então eu vou substituir aqui. 1 meio ao quadrado. Esse aqui é o que a gente quer descobrir. Né? Que é cosseno ao quadrado de 30. Isso é igual a 1. Pronto, então aqui eu tenho uma equação. Que aqui eu tenho um número. Aqui eu tenho o elemento que a gente quer encontrar. E aqui tem um número. Ou seja, eu tenho como resolver essa equação. Muito bem. Aí como é que fica isso aqui? Quanto é que dá 1 meio ao quadrado? Seria, eu vou só chutar. Seria 1/4? Isso. Porque o meio ao quadrado é 1 meio vezes 1 meio. E isso aqui dá 1/4, né? Porque 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 dá 4. Para multiplicar, né, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então isso aqui vai dar 1/4. Então isso aqui é 1/4. Mais cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. Muito bem. Como eu quero achar o cosseno, quer dizer, na verdade a gente já sabe quanto ele vale, né? Mas aqui na nossa equação, supostamente a gente não sabe, não conhece a tabela, e só Professor, sabe esse valor, pode falar. esse cosseno, tipo, ele não se calcula ou é só a fórmula? Não entendi. Se, tipo, é 1/4 mais cosseno elevado ao quadrado, tipo, a pessoa calcula ou é só a fórmula? Na verdade, aqui a gente vai calcular isolando ele, tá? Era justamente isso que eu ia perguntar agora. Porque 1/4 mais alguém está dando 1. Aí quem é esse cara aqui? Então aqui ele funciona como uma variável. É como, sei lá, um x de uma equação. Tá aí, né, fazendo isso que eu acabei de falar, então a gente vai ter o seguinte. Esse 1/4 aqui ele é positivo. E se eu mudar ele de lado, aí como é que ele fica do outro lado? Negativo. Muito bem. Aí esse cosseno ao quadrado, eu não vou mudar de lado. Então ele vai ficar aqui do lado esquerdo da igualdade. Então com ele não muda nada. O que vai mudar é desse outro lado aqui, né? Vai ficar igual a 1, né? Que ele permanece do mesmo lado. Ou seja, ele fica não fica inalterado. O cosseno de 210 a gente não está mexendo aqui não, Wagner. Aqui a gente está pegando, está considerando que a gente conhece o seno de 30 e está supondo que a gente desconhece o cosseno. Aí a gente está usando isso aqui para encontrar, né? É lógico que a gente sabe, né? A gente sabe que o valor que a gente vai encontrar tem que ser raiz 3 sobre 2. Tá? Mas aí eu estou mostrando, né, um caminho onde a gente pode encontrar isso. Então vai ficar 1 menos 1/4. Professor, tem como decompor esse 4 do 1/4, tipo, para simplificar ele, ou por causa do grau não dá certo isso, do grau do cosseno? Bom, tem. Só não sei, assim, com essa fatoração que você está propondo, eu não sei onde é que você quer chegar exatamente.
Mas aí, no caso, você pode fatorar esse 4, né? Mas aí a questão toda é como é que eu subtraio um de um quarto, né? Eu não sei como é que vai ajudar essa sua fatoração. Ficaria -4? Chutando de Quanto? novo. Ficaria -4? Assim? Não, só -4. Ah, só assim? Não, né? Não, não fica só assim, tá? Não, não fica. Bom, tem alguém aqui. Todo mundo aqui esqueceu essa ideia de fração? Ou todo mundo domina e não quer falar? Eu acho que eu esqueci. Eu quero saber o que, exatamente. Quero saber quanto é que dá 1 menos um quarto. Zero vírgula setenta e cinco. Tá correto. É um dos caminhos corretos, né? Porque um quarto é 0,25. Consequentemente, 1 menos 0,25, né? Botei 27 aqui, mas na verdade é 25. 1 menos 0,25 é 0,75. Só tem um problema quando você faz isso. É porque a tabela não trabalha com esse tipo de valor, né? Aqui não tem, né, 0,75 sobre. Então, a melhor maneira para se encontrar os resultados, né, e comparar com a tabela é trabalhar com frações. Então, deixa eu só dar uma ideia aqui, antes de fazer a conta. O que significa essa diferença aqui? Significa o seguinte: imagine que eu tenho aqui uma unidade, então está aqui uma unidade, e eu vou subtrair por um quarto. Aí, o que é um quarto? Um quarto é você pegar a unidade e dividir em 4 partes. É isso que significa isso aqui, ó. Então, você tem a unidade completa. Tem aqui a unidade completa. E essa unidade completa aqui eu vou subtrair. Ou seja, eu vou retirar uma dessas partes. Bom, se eu tenho isso e tiro isso, vai ficar quanto, né? Vai ficar o restante, que, sei lá, seria equivalente a essa parte aqui em branco. Mas aí é o seguinte, não sei se vocês percebem essa primeira unidade que eu escrevi aqui, eu posso dividir ela sem alterar nada, que é simplesmente fazer a divisão assim, né? Eu divido ela da mesma maneira que eu divido essa daqui. E reescrevo as frações, né? Então, a fração que representa essa unidade aqui é 4 quartos, né? Ou seja, eu dividi em 4 e as 4 estão pintadas. Essa daqui só tem uma pintada e ela foi dividida em 4. Tá, então aqui eu tenho 4 pedaços e eu vou subtrair de um pedaço. E ambas foram divididas por 4. Aí, fazendo isso, quanto é que isso aqui vai dar? Vai dar 3 quartos. Não sei se vocês conseguiram enxergar essa ideia que eu acabei de passar aqui para vocês. Então, significa que isso aqui são 3 quartos. Mas aí é o seguinte, aqui está cosseno ao quadrado. Quem a gente está procurando? Cosseno ao quadrado ou cosseno? Vocês
gente for olhar. Professor, Pode falar. naquele lugar do 4 não é pra ser 0, não? Aqui, Ali, não, é ali o resultado. aqui, Embaixo. Não era pra ser 0, não? 4 Número nos não 4. é igual, só repete, Thaís. Ah, tá. mas aí tá, eu vou responder o porquê. O que que significa esse 4 aqui embaixo? Significa em quantas partes eu dividi meu objeto. Então, esse objeto eu dividi em 4 pedaços. Esse objeto eu dividi em 4 pedaços. E quando eu subtrair, os pedaços restantes vai ser de algo que foi dividido em 4 pedaços. Ah, tá. Então, na verdade, esse número de baixo, ele é a referência do tamanho do meu pedaço. Se aqui os números de baixo são idênticos, significa que todos os meus pedaços têm o mesmo tamanho. E em matemática, a gente só soma coisas de mesmo tamanho. Se eu tenho um objeto, né, de tamanhos diferentes e dimensões diferentes, eles não são mais o mesmo objeto. Veja que ao dividir aqui, todos os objetos ficaram do mesmo tamanho, as mesmas dimensões, né? Então, esses 4 aqui são 4 quadrados de mesma dimensão que esses 4 aqui. Então, é o mesmo objeto. Esse objeto aqui é o mesmo que qualquer um desses 4. Por isso que eu posso subtrair. Por isso que a gente sempre altera as frações para que embaixo fique igual. Porque quando eu faço isso, eu estou igualando os meus pedaços. Aí eu posso subtrair ou somar. Caso contrário, eu não posso. Tá, então, deu para entender, né? Isso que eu falei, Thaís. Hum, sim, acho que sim. Ok. Aí aqui o meu cosseno ao quadrado, né? No enunciado eu quero cosseno, ou seja, esse quadrado eu tenho que arrumar uma maneira de tirar ele daqui. Aí o que a gente faz? O que de um lado é potência, do outro é o quê? É raiz, né? Divisão. Não, divisão se fosse produto. Ah, é multiplicação. Não, é potência. Ah, tá. Ah, entendi, tá. Tá lá. Que está ao quadrado, do outro lado é raiz. Estou vendo os nomes de vocês aí, mas aqui eu estou terminando, tá? Então aqui vai ser cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 4. Aí 3 tem raiz? Não tem, né? Aí repete. É, chama é. Não, agora bichinho. É número grande, né, professor? Como é que é? Eu acho que é dízimo, né? Que fica chamado quando o número não tem raiz. Como é o nome dele? Fica como dízima, é. É uma dízima periódica quando não tem raiz, é isso. Na verdade, a dízima periódica é outra coisa, tá? Nunca uma É raiz é uma uma dízima situação, periódica. na verdade. É o quê? Meu professor chamava a dízima periódica de uma situação da matemática. É um caso especial, assim. Acontece, simplesmente. Mas Esse nome do tem. termo agora que chama quando dá um número assim, a raiz não tem raiz. O nome correto do termo. Acho que eu confundi o nome. Nada a ver. Ele é o irracional, né? Ele não tem raiz. E o 4 tem raiz, é 2, né? Então, de fato, raiz 3 sobre 2 é o cosseno de 30 que a gente conhece aqui pela tabela. Tá? Muito bem. Então, por hoje eu vou ficar por aqui. Com isso, a gente encerra aqui, né, essa primeira parte, digamos assim, do nosso assunto. Eu sei que tem alguns exercícios aqui, mas aí eu vou passar por fora, tá, as atividades. Não vou passar por aqui, não. Então, deixa eu ver os presentes antes de liberar vocês, né? Tá aqui, né? O meu tá lá em cima.
vi você. Pouco tempo de aula tu já foi colocando, eu vi. Ok, agora eu vou aqui para essa lista aqui que é a mais confiável. Pois tá. Então é isso. Então aguardem, em breve eu vou Já estar... pode sair? Pode sim. Em breve eu vou estar enviando a atividade, tá? E Certo. vocês estão liberados. Tchau, Professor. professor. Fique com Deus. E Até até amanhã, na amanhã. verdade. Tchau. Tchau, Sim. professor. Tchauzinho. Deixa eu só sair da gravação aqui. E quem quiser tirar print, tira. Vixe, né? Eu disse que essa vaga não sei o que era o que, professor? Alguma coisa importante? Só que eu tava saindo, eu disse, vou salvar não sei o que e tal, eu saí. Não, estão querendo tirar print aqui. Ah, tá certo. Então tá certo. Tchauzinho. Valeu, Wagner. Você quer mais em cima também, Maria Clara? Não, professor, já foi, era só essa parte de baixo mesmo. Obrigada. Nada.